Há décadas os comunistas planejam a instauração de um regime ditatorial comunista no Brasil e em toda a América Latina. No dia 23 de maio de 2008, uma reunião em Brasília tornou realidade a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, através de um tratado constitutivo que cria uma personalidade política própria para o bloco, entre outras coisas, um Conselho Sul-Americano de Segurança. Este bloco, estipulado nos moldes da União Europeia como união política e econômica, com moeda única e parlamento comum, é divulgado como a última salvação econômica da América do Sul, como se o simples ingresso no mesmo fosse tornar qualquer país sul-americano desenvolvido instantaneamente. E promessas como esta atraem mentes ingênuas. A Unasul é apenas uma mal disfarçada tentativa de implantar na América do Sul um regime ditatorial comunista, exatamente igual ao que foi feito na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a extinta União Soviética. Diríamos que a Unasul é tão somente a União Soviética trazida para a América. E quem deseje confirmar tal coisa, basta abrir os olhos e analisar as pistas que a própria Unasul nos dá. Não por coincidência, sua bandeira carrega as cores vermelho sangue e amarelo, exatamente as mesmas da bandeira da União Soviética, ainda hoje utilizadas pelo Partido Comunista. A sede da Unasul será em Quito, Equador, o Equador do socialista Rafael Correa. O parlamento da Unasul será em Cochabamba, Bolívia, a Bolívia hoje dominada pelos comunistas de Evo Morales. E o Banco do Sul, o centro financeiro do bloco, por onde circulará a moeda única, que Evo Morales sugeriu chamar-se Pacha, terra, em idioma quichua, será em Caracas. Caracas, a capital venezuelana, do déspota totalitarista Hugo Chávez, que nunca escondeu seu desejo tão caro de estabelecer uma união das nações do Sul, como propôs Bolívar. Estas pistas revelam bem que, realmente, é a Unasul, uma tentativa, já uma realidade política, de implantar na América Latina uma nova União Soviética. A diferença entre União Soviética e a União das Nações Sul-Americanas é tão somente o método de implementação. A União Soviética foi implantada de chofre por uma revolução violenta e anárquica. Hoje, como já não se dá mais valor a estas revoluções, o mundo está cansado de revoluções que no final tornam tudo pior do que era antes. A Unasul é implantada aos poucos, gradativamente, de forma sutil, em um movimento lento, cuja intenção é desviar as atenções. E, de fato, quase ninguém está percebendo para onde estamos caminhando. No Brasil, onde a ingenuidade chega às raias da ignorância, o povo não percebe a que ponto está sendo conduzida a lenta revolução comunista do governo Lula. É incompreensível que o povo brasileiro se deixe seduzir por promessas de milagres econômicos e feche os olhos à realidade. Em breve, neste caminho, o Brasil se tornará uma república socialista, de regime ditatorial. O presidente Lula põe em postos-chave de seu governo pessoas abertamente ligadas às causas revolucionárias comunistas, com um passado terrorista e guerrilheiro envergonhável. José Genuíno, o companheiro Zé de Lula, sempre foi genuinamente a favor de uma revolução comunista, e nem mesmo hoje, quando o PT tenta passar uma imagem mais bonita e disfarçada de seu esquerdismo, não esconde esta sua pretensão. A guerrilha do Araguaia, na qual ele lutou, tinha este objetivo. Felizmente foi suprimida pelo exército brasileiro. José Dirceu, outro companheiro Zé, é revolucionário comunista e guerrilheiro de carteirinha, inclusive treinado em Cuba pelos mais preparados assassinos, ops, oficiais cubanos para implantar o regime comunista no Brasil. Esta figura foi deslocada do governo Lula após o escândalo do Mensalão, mas em seu lugar foi posta criatura muito melhor, de credenciais tão ou mais aptas que as de Dirceu à condução da revolução que o presidente teme promover abertamente. Dilma Rousseff, a camarada de armas de José Dirceu, como ele mesmo lhe chamava, unindo numa só expressão o tratamento soviético e o ideal comum no guerrilheiro. Que beleza de ministra! E agora já se fala em lançá-la à presidência, em 2010. Deus nos livre. A ministra Dilma Estela Rousseff, em seus tempos de juventude, foi guerrilheira e participou ativamente das fileiras de dois grupos terroristas no país. O Colina, Comando da Libertação Nacional, organização terrorista e subversiva.
e Ovar Palmares, a vanguarda armada revolucionária de Palmares, uma verdadeira Farc brasileira, a qual, como o próprio nome diz, tensionava realizar a revolução comunista por meio das armas e da violência. No VAR Palmares, a ministra usava o codinome de Estela. E, tomando como base as atitudes da ministra, nada nos faz supor que tenha esquecido suas ideias revolucionárias. A senhora Estela Rousseff fez até um showzinho na CPI dos cartões corporativos, dizendo orgulhar-se de ter combatido a ditadura. Ora, sejamos ao menos sensato, sensatez é muito a exigir-se de um comunista. A ministra Rousseff, ou camarada Estela, não lutou contra a ditadura militar, mas sim em prol da ditadura, só que uma outra ditadura, a comunista, cuja implantação era objetivo do Colina e do VAR Palmares. E isto não se aplica somente aos grupos terroristas dos quais a ministra Estela participou, dado que é fato inegável que os comunistas que lutaram contra a ditadura militar no Brasil, lutavam, na verdade, pela implantação de um regime comunista nos moldes cubanos. Negar isso é negar o fato histórico concreto. Eis a ministra Estela, que se quer fazer presidente. Estela. O Lula, com seu jeitinho tímido e idioma nordestino, na verdade é muito inteligente. Move tudo por debaixo dos panos. Uma revolução tão habilmente traçada e planejada, há tantos anos. Não uma revolução. Uma conspiração contra a nação brasileira. São estes os políticos que hoje dominam o Brasil. São estes os políticos que querem implantar um regime comunista na soberana nação brasileira, suprimindo as liberdades individuais e propugnando ideais há muito demonstrados errôneos. São estes os políticos que querem enxertar na América o carcinoma da União Soviética. Seríamos capazes de prever os passos desta revolução comunista lenta e gradual. Primeiro passo: revolução cultural. Antes de semear, o terreno deve ser arado e a terra preparada. Não se pode infiltrar a ideologia na mente de alguém sem que antes seu pensamento seja direcionado a recebê-la. Mao Tse-tung sabia disto, e foi no que se baseou para sua revolução cultural na China, a partir de 1966. No Brasil, a revolução cultural acontece. O governo estimula uma degradação de valores como nunca antes vista. Foi no governo Lula que foi aprovada a perniciosa Lei de Biossegurança, que não garante a segurança dos mais indefesos, os seres humanos em idade embrionária. E é neste governo que se quer aprovar o nefasto e animalesco crime do aborto, por iniciativa do presidente, que convocou uma comissão tripartite para elaborar um projeto de lei a respeito, e pôs no Ministério da Saúde um médico abortista ao extremo da obsessão. Não bastando, ainda se quer neste governo de Lula aprovar uma lei pela qual todos os brasileiros, todos, e absolutamente todos, são obrigados a tolerar e concordar com os atos imorais e pecaminosos praticados por um homossexual, sendo-lhe proibido o direito de manifestar-se contrariamente às práticas homossexuais. E sequer pense o brasileiro em taxar de promíscuas as perniciosas paradas gays, pois poderá ser levado ao hospício. Afinal, ainda um dia desses disse o presidente Lula que ser contrário ao homossexualismo é a doença mais perversa que já entrou numa cabeça humana, mas nada é comparado às máquinas de camisinha nas escolas públicas, pelas quais os adolescentes são expostos e estimulados ao sexo livre e irresponsável. Sexo animalesco e bizarro, na verdade. É a revolução cultural, que no Brasil anda a mil. Segundo passo: amizade com regimes comunistas. Mas para preparar o pensamento do povo ao acolhimento de um regime comunista, é necessário ainda que sejam fechados laços de amizade com regimes do tipo, para que o cidadão já tenha como parte de sua experiência de vida a convivência com tal regime. E nisto se dá a lua de mel de Lula e Hugo Chávez, a quem o presidente chama de companheiro. Que bela qualidade de companheiro! A entrada da Venezuela no Mercosul, não obstante as constantes violações dos direitos humanos naquele país, se dá no mesmo contexto. É nisto que se dá, também, a tímida reação brasileira às estatizações do gás boliviano, e a maravilhosa relação fraterna entre Lula e o comunista Evo Morales. Não se pode esquecer a grande amizade deste governo com a China comunista, China na qual não há liberdade. China que assassinou e assassina milhares, ou milhões,
China, na qual milhares de homens são presos em verdadeiros campos de concentração e forçados a trabalhar de forma escrava nas indústrias, fabricando estes produtos baratos que atolam um mercado brasileiro, Made in China, ou Made by Slave Work. Terceiro passo. Censura. A lei da mordaça gay, da qual já falamos, é um exemplo do início da censura no Brasil. A censura já acontece. Durante o julgamento do STF sobre as células tronco embrionárias, esta censura tomou proporções absurdas. Nenhuma notícia, uma sequer, foi divulgada contra as pesquisas. Apenas a favor. Não deve ser coincidência que o governo fosse o maior interessado nas pesquisas com células tronco embrionárias. Não se falou nos tumores que estas células podem causar. Não se falou dos benefícios maravilhosos que se pode obter com células tronco adultas. Não se falou de tantas crianças que nasceram mesmo após terem sido conservadas criogenicamente por mais de uma década, desmentindo o argumento dos embriões inviáveis, por não ter provas. O autor deste artigo exime-se de acusar o governo de estar por trás da manipulação midiática da informação a respeito das células tronco e de censurar as informações em contrário às suas intenções. Mas que uma censura larga em ação no Brasil, isto ninguém pode negar. E se os brasileiros não tomarem cuidado, ela se alastrará. Quarto passo. Reforma agrária nos moldes soviéticos. Uma reforma agrária injusta, confiscatória e completamente desprovida de sentido deverá ser realizada por iniciativa governamental. O proprietário rural terá sua terra desonestamente confiscada para ser redistribuída da forma que o governo bem desejar. Exatamente como na União Soviética, não se fará distinção entre proprietário rural grande ou pequeno. O proprietário rural é o inimigo, seja ele quem for. O apoio do governo Lula ao revolucionário MST, que, invadindo propriedades, com o apoio da CNBB, desrespeita os 7º e 10º mandamentos de Deus, pode ser visto como o primeiro passo rumo a este ideal. Quinto passo. Perseguição à religião. A religião é a pior inimiga do comunismo quando não se dobra perante ele. E a única capaz de não se dobrar, por sua coerência e firmeza, é o catolicismo. Por isto, ela deve ser perseguida. Nesta primeira fase da perseguição, o catolicismo será desacreditado junto ao povo. Isto já está acontecendo. Basta observar o episódio das células tronco embrionárias, onde a posição contrária da Igreja não era digna de crédito, simples e estapafurdiamente rejeitada pelos opositores, que conhecem sua coerência e exatidão, taxada de obscurantista e medieval. A expressão mais utilizada no episódio das células tronco embrionárias foi Estado laico, e não embrião humano. Agora se quer tirar, por força de lei, o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida, algo que já faz parte da piedade popular. Sexto passo. Censura formal. Censura decretada sob forma de lei. Sétimo passo. Prisões. Inimigos políticos ou pessoas contrárias ao rumo tomado pelo país deverão ser presas e caladas. Primeiro com base em acusações falsas. Depois, sem motivo. Oitavo passo. Decretação do regime comunista. Será decretado um regime ditatorial de cunho comunista. Se dirão palavras do tipo: uma nova era se inicia, uma era de igualdade e justiça, serão prometidos milagres econômicos, justiça social, o fim da fome e da pobreza, e outras coisas materiais que encantarão a muitos. Nono passo. UNASU, uma nova União Soviética. Décimo passo. Extinção aberta da religião. A religião, em especial a católica, será perseguida de forma bizarra. O ódio comunista à religião fará muitas vítimas. Como na União Soviética e na China, o objetivo será claro: eliminar a religião até os seus fundamentos. Igrejas fechadas, católicos presos e assassinados. Verdadeiro holocausto católico, de feições demoníacas. Cada um destes passos já está em andamento. Deus nos livre que todos eles sejam dados.